Glória a Deus. Vamos pôr então um louvorzinho aqui para abençoar os nossos lares, nossa casa. Vamos entrando mais uma tarde com as mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Estamos aguardando as nossas irmãzinhas. Glória a Deus. Que esse louvor possa estar entrando dentro do seu lar, da sua casa. Este louvor te traz esperança. Nada nós precisamos temer, porque Jesus vive. Porque o nosso Deus é vivo. Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é soberano. E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós não temos o que temer, porque Ele é vivo. O nosso Deus é vivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus morreu no meu lugar, irmã. No seu lugar. Ele pagou o preço lá na cruz. Da sua vitória, da minha vitória. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E está vivo. Ele vive. Jesus vive. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Estamos aguardando as nossas amadas. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha que hino maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós não temos o que temer, você não tem o que temer. Porque Ele conquistou para mim e para você a nossa vitória. E Ele vive. Como é maravilhoso ter sido chamado por Deus e saber que podemos crer no amanhã, podemos ter esperança. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque Ele vive, não há temor no nosso coração. Não há necessidade de temor. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te damos graças, Senhor. Somos gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter enchido o nosso coração de paz, a nossa alma de paz. A nossa alma pode se alegrar em Ti, Senhor. Porque o Senhor vive, porque o Senhor é real. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, porque podemos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e podemos confiar e descansar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou e nos chamou para ser um Deus vivo na nossa vida. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Nossas irmãzinhas entrando, está conosco a Marisete.
Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Roseli, rezador conosco. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso. A Neuci, Siqueira assistindo. Que maravilha poder compartilhar com as irmãs essa tarde. Que o Senhor, eu estava orando ali, que Deus fale conosco de uma maneira assim particular, individual. Essa palavra, no comecinho da semana, Deus falou comigo a respeito disso, porque na outra live, eu terminei a live, mas sabe quando a gente termina uma coisa com aquela sensação de que tem mais? Com aquela sensação de que tem mais de Deus naquilo para nós? E nós estamos aprendendo juntas, né? Agora ali eu estava orando e Deus falando comigo, né? Muitas vezes não dá para a gente fazer diferente aquilo que já foi feito, mas dá para a gente consertar, dá para a gente melhorar e dá para a gente fazer tudo novo com Jesus, porque Jesus, através do novo nascimento, é o único Deus que oferece um novo nascimento, a única maneira de nascermos de novo, a oportunidade de nascer de novo, é através de Jesus Cristo. Ele nos dá a oportunidade de nascer de novo e de fazer tudo novo. Jesus, ele nos dá a oportunidade através da cruz de restituição, de recomeço, de novo nascimento, de um novo tempo e de reescrever uma outra história, uma nova história. Ele nos dá essa oportunidade através da cruz. Bendita cruz para nós, né? Cruz era símbolo de maldição, maldito aquele que for pendurado, morto no madeiro. Mas para mim, para você que recebemos a bênção, porque ali é maldito aquele que for pendurado no madeiro, quer dizer que Jesus se fez maldito para que eu pudesse ser bendita. Jesus se fez maldição para que eu pudesse receber a bênção que há no trono de Deus para os seus filhos. Ele me tornou filho de Deus. Por isso eu sou abençoada. Por isso eu recebo a bênção. Por isso eu sou livre de maldições. Porque ele se fez maldito. Então, a cruz foi símbolo de maldição para Jesus, que se fez cordeiro, se fez maldito no meu e no seu lugar. Mas para mim, ela é bendita, porque ela me trouxe bênção, ela me trouxe restituição entre eu e Deus, uma regeneração entre o homem e Deus. Aqui com os irmãos, na semana passada a gente falando, né, sobre, ali nós falamos muito sobre os filhos, né, orar pelos filhos, orar pelas escolhas dos filhos. E Deus foi mais além comigo, porque é uma coisa que também você vem estruturando o seu filho na parte emocional desde o nascimento ali, né? Por quê? Desde o nascimento? Porque lá no Salmo 139, fala assim, que nós éramos uma coisa informe no ventre da nossa mãe, quando todas as coisas Deus já havia escrito e determinado a nosso respeito. Então, né? Deus nos chamou à existência para essa terra, ele já tinha planos, propósitos para nós, ele já nos fez com todos os dons naturais que temos, com tudo aquilo que somos, com a nossa identidade própria. Então, Deus, ele já nos fez dessa maneira, ele já nos abençoou, já nos formou com propósitos, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, com os dons naturais que temos. Então, Deus já nos fez assim. Por isso é importante que a mãe, né, a mãe gestora, ela já começa a abençoar a sua gestação, abençoar o seu filho, e desde ali da gestação já começar a buscar de Deus a orientação, a sabedoria de como levar essas crianças no caminho, né, que ela deve seguir. E no começo da semana eu estava fazendo uma palestra, estudando uma palestra de uma psicóloga e educadora. Eu acho que eu até anotei o nome dela aqui, não sei se está anotado, deixa eu ver se eu anotei o nome dela aqui. É professora Cristina Galindo, ela é Cristina Galindo, porque eu não posso falar as palavras que ela disse, né, sem mencionar a fonte, né, sem mencionar a fonte, como se essa palavra fosse minha, em questão de lei, no caso.
Mas eu assistindo a palestra dela da minha faculdade, eu achei muito importante, achei de extrema importância, e eu falei, eu quero compartilhar com as mães, eu quero compartilhar com as mulheres, somos mães, somos avós, né? E também temos filhas que podemos orientar nossas filhas que vão ser mãe, que já são mães, né? E eu achei muito importante a palestra dela. E eu falei, eu vou compartilhar algumas coisas dessa palestra, mas associando com a palavra de Deus. Por que é importante? Como eu já disse no Salmo 139, Deus já tinha escrito tudo a seu respeito. Tinha dado todos os seus dons naturais. O que é dons naturais? Dons naturais é aquilo que já está em nós, não é aquilo que nós nos esforçamos para alcançar, não é aquilo que nós lutamos para conseguir, é aquilo que é nato, que nasce conosco. Por exemplo, tem gente que canta maravilhosamente bem. Eu posso até ir lá aprender a cantar, fazer aula de canto, estudar o canto, eu posso até cantar na nota certa, porque eu estudei muito para isso, mas não há uma naturalidade, não é como aquele que tem aquele dom nato, que ele abre a boca, nunca nem fez música e ele canta e encanta quando canta, não é verdade? Então é um dom natural da pessoa, isso é um dom natural que Deus já dá para a pessoa ali. E então, agora então nós já nascemos com esse dom natural. Agora existe o quê? Existe o trabalhar dos pais e das mães em questão emocional do filho, né? Em questão emocional, em questão educativa. Então, e isso, então, depende das mães, dos pais, da família. E aí, então, nessa palestra que eu estava assistindo, estava falando da geração Z ou arroba, né? Então ela estava falando a respeito das crianças, e eu falei, eu quero compartilhar isso com as irmãs porque eu achei importante. Lá em Mateus 19:14, Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Então, eu penso assim, quando Jesus disse deixai vir a mim, o que estava acontecendo ali? As crianças começaram a querer se aproximar de Jesus, a ficar pertinho de Jesus. E a criança começou, aquela sensação que eu tenho quando eu consigo imaginar, talvez na minha memória, vamos dizer assim, fotográfica, cinematográfica, né? Então imagina assim, as crianças, havia crianças por ali, e aquelas crianças viram Jesus se assentado, conversando com a multidão, e Jesus aquelas crianças. Jesus atraiu chamando aquelas crianças? Não, eu creio que havia uma unção de afeto em Jesus, que as crianças sentiram. Sabe aquela unção de afeto, aquele sentimento de amor? Então eu creio que a maneira de Jesus ser, porque Jesus era amoroso, né? Jesus tinha afeto, Jesus expressava amor, Jesus respirava amor. Então, Jesus era muito ético, né? Muito ético, muito amoroso. A gente vê ali a proximidade, né, dos apóstolos com Jesus ali, e então a gente vê que aquelas crianças se sentiram atraídas pelo amor de Jesus, e elas começaram a se aproximar e querer se achegar em Jesus. E o que aconteceu com os adultos ali em redor? Sai, criançada, daqui! Sai, criançada, porque a sensação, talvez, que eles estivessem tendo ali é que, nós estamos aqui num assunto sério, nós estamos aqui numa coisa importante, e essas crianças estão entrando no meio, estão invadindo, estão se aproximando de Jesus, vai atrapalhar aqui o ministério de Jesus. Não é verdade? Aí Jesus vira e fala assim, não, de jeito nenhum, deixai as crianças vir a mim, porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus é afetuoso. Então, nessa palestra, que ela não é cristã, mas eu associei, né, com a palavra, quando Jesus disse, deixai vir a mim, o que Jesus quis dizer? Que ele entendia que as crianças necessitavam de aconchego, de afeto. Então, na palestra dessa educadora, psicóloga, ela diz assim, que a criança de 0 a 3 anos, o que ela mais precisa é de afetividade. Que nessa fase, as questões de indisciplina se resolvem com muita conversa e com a participação da família integralmente. Ela diz aqui com conversa com as crianças e com a participação da família,
porque ela tá se referindo a uma escola. Mas numa família, o que quer dizer? Que a criança de 0 a 3 anos é a parte que o ser humano mais necessita de afeto, de toque. Mais necessita de toque e de afeto. Então, por exemplo, a criança de 0 a 3 anos, ela não tem aquele entendimento, entende? Do porquê das coisas. Ela não tem um entendimento, um raciocínio lógico a respeito do porquê. Ah, mas então quer dizer que eu posso deixar ela fazer tudo? Não, não é isso. Por exemplo, a criança vai lá, você vai falar não, 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 não. Aí a criança vai insistir, porque ela é atraída por aquele objeto, ela quer mexer naquele objeto, é atraente para ela e ela vai resistir de tentar mexer. Então, o que você vai? Você vai tirar a criança do objeto e vai perseverar. Não, não. Ela vai chorar, ela vai fazer mãe, mas você vai fazer o quê? Você vai perseverar. Você tem que mostrar para ela uma personalidade firme, que o não é não e que o sim é sim. Entende? Não quer dizer que você vai agredir a criança, porque a criança, segundo a palestra que a gente tem aprendido, a disciplina com a vara física, ela tem que ser próximo dos 3 anos. Dos 2 anos e meio aos 3 anos é que ela começa a entender que não, o porquê que não pode, porque você também vai ter que explicar para ela por que não pode. Não é assim, não pode, não, acabou, porque eu mandei, porque eu quis, porque eu sou o dono da casa, eu que decidi. Isso é autoritarismo, que vai gerar outras consequências depois. Então, do 0 aos 3 anos, ela precisa ser tocada, ela precisa ser abraçada. Por exemplo, não tem como, a gente não tem o hábito assim, por exemplo, no meu tempo tinha, né? Não sei as mães mais modernas, que a criança caía, se machucava, porque a criança cai para andar, a criança se machuca, né? Então a mãe chega e fala assim: ai, vem aqui, vou dar um beijinho que vai sarar. Vai sarar? Claro que não vai sarar o beijo, mas você já percebeu que quando você dá o beijinho, a criança se sente confortada? Porque ela foi tocada, houve afeto. Então a dor não passou, mas houve um afeto na vida da criança, entende? Houve um afeto. Então a dor, a sensação que ela tem é que aquele prazer da alma, entende? A alma que por causa do afeto é como se fosse mais fácil ela suportar a dor, entendeu? Então, a criança, então, de 0 a 3 anos, ela necessita de afeto. Ela até mencionou um vídeo que tem no YouTube sobre a síndrome do bebê sacudido. O que é a síndrome do bebê sacudido? A síndrome do bebê sacudido é quando o pai chega, está cansado, estressado, teve um problema no trabalho, e ele chega e a criança está fazendo manha, está chorando, porque talvez, tem muitos N motivos, talvez está nascendo um dentinho, talvez ela está com uma dorzinha que ela não sabe expressar qual é, talvez ela está com uma dorzinha na barriga que ela não sabe expressar qual é, talvez ela é alguma coisa que vai vir ali, uma febrinha que não manifestou ainda, mas ela já está com sintoma dentro, então ela manifesta fazendo manha, talvez ela está com fome, você não a percebeu que passou o horário na correria, então ela faz aquele choro, aquela manha, e o pai chega e faz o quê? Sacode aquela criança, né? Síndrome do bebê sacode, para, nervoso, irritado. Então chama síndrome do bebê sacudido, né? Tem no YouTube. Que a criança chora, em vez de pegar e afagar, chacoalha a criança. Então, isso aí traz consequências sérias. E aqui narra que, por exemplo, desses 0 aos 3 anos, tudo também, as brigas conjugais, ela atrapalha o sono do bebê. O sono do bebê irritado, né? E ela pode até provocar gagueiras. Gagueiras, gente, tem pessoa que adquiriu gagueiras, que é gago, por outras situações, por uma situação científica, né? Por uma enfermidade, por uma coisa assim. Mas tem gagueira que é de traumas, né? Ou daquele espírito de discórdia na casa, de dissensão dessas brigas conjugais. Então, claro que tem gagueira, que é uma situação neurológica, né? Mas também pode desenvolver gagueira por um ambiente opressor. Quando a criança se sente oprimida, quando o ambiente da criança, né? É um ambiente opressor mesmo, dá bem para entender.
Então, eu achei assim, isso muito importante. Eu percebi que quando Jesus disse deixai vir a mim os pequeninos, Jesus compreendeu e entendeu que a criança precisa de afeto, que a afeto para as crianças. Aí, então eu fiz algumas anotaçõezinhas que eu queria compartilhar com as irmãs, que eu achei importante. E aí fala, então vai narrando nesse crescimento da criança, né? Vai narrando no crescimento da criança algumas consequências que eu anotei aqui, que pais autoritários. Autoritários não é autoridade. Autoridade é aquilo que eu falei para você ali no comecinho. Você disse pro bebê, não pode, né? E continua sendo não, entende? Continua sendo não. Isso chama autoridade. Você tem autoridade. Você não vacilar, não cochear entre os dois pensamentos, entre uma palavra hoje e outra amanhã. O não é não e o sim é sim, assim como diz a Bíblia. Sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Por que procedência maligna? Não é só porque vai ficar endemoniado, o diabo vai entrar, não é nada disso. Procedência maligna, ou seja, não é do caráter de Deus, não está no princípio de Deus, não vai fazer bem, vai trazer consequências e vai fazer o mal, entendeu? Então, a autoridade é eu ser firme na minha decisão, na minha ordem, naquilo que eu orientei, né? Agora, autoritarismo é aquilo que a pessoa quer e pronto, eu quero sem explicar por nada. Por exemplo, a criança, quando você começa a disciplinar a criança a partir dos 3 anos com a vara física, né? A disciplina antes dos 3 anos, ela é determinada pela sua palavra, pela sua firmeza e pela sua atitude. Não, eu vou tirar, não vou deixar, pode fazer manha, deitar no chão, mas eu não vou deixar. A partir dos 3 que você for usar essa varinha, com cautela, não é para descontar sua raiva, seu nervoso, é para educar, para formar caráter, né? Então é com medida, né? E a criança tem que saber o porquê. A criança, segundo o psicólogo ali, né? A criança tem que saber o porquê. Você vai dizer, você não faça isso, porque isso aqui vai machucar, porque isso daqui queima você, porque isso aqui não pode. Então, ela é acompanhada de uma conversa, de um diálogo, de uma explicação, porque você, na medida que você está explicando, ela está sendo disciplinada no físico, mas ela está sendo afagada na alma. Ela está entendendo que ela está sendo disciplinada para o bem dela, que ela está sendo disciplinada porque ela fez uma coisa errada. Ela tem consciência para não gerar uma situação opressora de sentimento de culpa. Ela não pode apanhar e se sentir culpada. Ela tem que apanhar e saber que ela apanhou porque ela fez aquilo errado, porque ela é uma disciplina, entende? Não é uma disciplina, né? Mas a administração de amor tem que estar junto. Então, aqui fala que pais autoritários criam filhos contestadores, tímidos e medrosos. Então, essa criança que tem um pai extremamente autoritário, esse pai, ele reprimiu aquilo que está lá em Salmo 139. Ele reprimiu até, muitas vezes, a maneira daquela criança ser, a identidade própria dela, a essência dela, quem ela é de fato, entende? Porque cada um é de uma maneira diferente. Aqui, no Salmo 139, já diz que quando você era uma coisa informe no ventre da sua mãe, todas as coisas tinham escrito a seu respeito. Então Deus, ele já tinha formado o seu temperamento, a sua maneira de ser. Nós não podemos pegar como mãe, que temos 2, 3, 4, né? Eu tenho 4, e comparar um com o outro. Ah, o seu irmão sim, olha lá o seu irmão, como o seu irmão. Ai, olha, entende? Por quê? Porque cada um tem um temperamento. Cada um tem um temperamento. Cada um vai reagir a uma situação, a mesma situação, mas de maneira diferente. Porque são temperamentos diferentes. E nós, como pais e educadores, temos que aprender a respeitar o limite do temperamento de cada um. Do temperamento de cada um. Cada um para Deus. Eu falei isso aqui para você na última live, né? Cada um é exclusivo para Deus. Você é exclusiva, você é única, assim como os seus filhos também são únicos, né? Então você que tem que perceber
quais são os dons naturais deles, quais são os temperamentos de cada um, quais são os hábitos de cada um, e respeitar. Às vezes, quando a gente tem, às vezes, um espírito de liderança, a gente quer se sobressair e, às vezes, a gente não respeita, às vezes, a maneira natural de cada um ser, entendeu? Cada um tem o seu jeito de ser, de agir, e a gente tem que aprender a conviver com cada um, respeitando a individualidade e a identidade própria dele, aprendendo a ler nos sinais que eles transmitem a personalidade deles. Quando você faz isso, na medida que eles vão crescendo, você já vai poder orientar eles em questão da vida profissional, da faculdade. Não é determinar, não é escolher para eles, é orientar. Não é você vai fazer isso porque isso daqui é melhor, você não vai fazer essa faculdade porque essa daí não vai dar, né? Não vai te enriquecer, não vai dar pouco dinheiro, essa aqui vai dar mais dinheiro. Não, ele pode ser um sucesso naquilo que ele for fazer, porque ele conciliou aquilo com aquilo que ele gosta e com aquilo que é o dom natural dele. Cabe a nós observar, né, o dom natural dos nossos filhos para poder orientar eles, né, para poder dar orientação. Então, os pais autoritários, eles criam filhos contestadores e tímidos e medrosos. E pais contraditórios. Eu tinha anotado aqui, eu não sei onde eu coloquei aqui. Acho que eu escrevi em algum lugar o que quer dizer pais contraditórios. Aqui eu devo ter escrito. Ah, aqui, escrevi mesmo. Eu achei aqui. Pais contraditórios criam filhos desobedientes, distantes e raivosos. Sabe aquela criança raivosa, que às vezes ela até acaba descontando raiva em animal, judia de animalzinho. Você vai perceber que ela começa a ter prazer em judiar dos animais. Precisa assistir aos pais contraditórios. Aí eu até anotei aqui o que é pais contraditórios. Pais contraditórios é aquele que ele diz uma coisa e a seguir ele já diz o oposto do que ele falou. Ele não tem firmeza naquilo que ele falou. Por exemplo, ele fala, tem que fazer isso assim, assim, assim. Aí daí a pouco ele fala, não é para fazer assim, é para fazer assim, assim, assim. Então ele muda, que diz uma coisa e a seguir já diz o oposto daquilo que ele havia dito. Que ele é divergente nas suas opiniões. Ele tem uma opinião hoje, amanhã ele tem outra opinião. Os pais que ele não tem equilíbrio emocional. Então, hoje ele exige que faz um jeito, amanhã ele exige que faz outro jeito, e ainda ele acusa, critica, fala palavras depreciativas para a pessoa, porque, na verdade, o problema está nele, né? Que ele é contraditório, ele não tem coerência naquilo que ele fala, mas ele não tem coerência, e aí, quando o outro não sabe o que fazer, porque cada hora a ordem é de um jeito, com a mesma situação, a criança fica... né, em contradição, o pai está em contradição, a criança não sabe se é para direita ou para esquerda, aí ele ainda critica, fala palavra depreciativa para essa criança, porque a criança fica sem direção. Por que ele deixou a criança sem direção? Porque ele é contraditório, né? Então o pai ele é contraditório, que diz uma coisa e a seguir diz o oposto daquilo que havia dito. Ele é divergente, em que a contradição, ele não tem coerência. Amém? E tem também, lógico, né, os pais que amam demais aqui, né? Pais que amam demais, ou seja, né, vamos cá entre aspas, os pais que presenteiam demais. Eu não quero ter muito compromisso, eu quero terciarizar a educação, eu não quero perder meu tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou terciarizar para os outros e eu vou presentear para aliviar, né, o meu emocional, a minha consciência, né? Então, criam filhos egoístas, agressivos e valentes. Então eu achei isso muito importante. Eu quis anotar, falar com as irmãs, eu nem sei se eu estou atrasada já, né? Talvez eu já estou avançando, eu tenho muita preocupação e não ser muito cansativo. Mas eu quero completar falando aqui a respeito do Salmo 139, quando nós temos os nossos dons naturais, somos quem somos, temos os nossos temperamentos, porque Jesus nos fez. E Jesus nos fez único, né? E isso é muito importante. É importante que a gente aprenda a ser o melhor de nós mesmos, aquilo que Deus nos fez. Isso é de extrema importância. E então, narrando aqui, né?
a respeito das palestras aqui que eu estava vendo no Salmo 139, às vezes a gente tem o hábito de querer, nós como pais, às vezes, principalmente se somos pais autoritários, nós queremos impor na criança quem ela deve ser. Nós acabamos sufocando os dons naturais dessa criança, a personalidade da criança, a identidade própria da criança. E nós não podemos agir dessa maneira, querer que elas sejam de um jeito ou de outro jeito, né? Cada um tem o seu jeito e nós temos que aprender a respeitar o jeito de cada um ser, respeitar a identidade própria de cada um. E, inclusive, eu estava lendo lá em Jeremias, né? 13, 23, que diz assim o versículo: pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Então, tem como um leopardo alterar as suas pintas? Não tem como um leopardo alterar as suas pintas, é impossível. Você pode ir lá, catar um leopardo, fazer uma cirurgia plástica nele, arrancar o pedaço do couro, pôr outro couro, lá vão pôr um couro lisinho, aonde ficou vai continuar as pintas. E aonde você colocou o couro liso vai ficar cicatriz. Vai ficar aquela cicatriz, né? Aquela ferida que fizemos, entende? Então, nós não podemos fazer isso, nós não podemos oprimir, nós não somos opressores, amém? Não podemos gerar na nossa família, na nossa casa, um ambiente opressor. Opressor querendo que a criança ou que o seu filho seja aquilo que você acha que ele tem que ser. Temos que respeitar o limite de cada um, a maneira de cada um, a personalidade de cada um. Ninguém pode alterar as pintas de um leopardo, ninguém pode. Pode o etíope mudar a sua pele? Não pode, entende? O que você vai gerar são doenças emocionais. É isso, a única coisa que vai gerar são doenças emocionais. Amém? E aqui fala, né? E aí, continuando, podeis vós fazer o bem estando tão habituado à prática do mal? Isso aqui está em Jeremias, quando Jeremias fala do povo, né? Vocês podem fazer alterar o etíope, pode alterar a cor da sua pele? Pode o leopardo alterar suas pintas? Não pode. Assim também podeis vós fazer o bem, estando tão habituado à prática do mal? Ele estava querendo dizer o quê? Que quando uma pessoa está habituada à prática do mal, ela não consegue fazer o bem. Mas então, qual é a solução? A solução é o seguinte: está na cruz do Calvário, como eu comecei lá no começo. A resposta está na cruz de Cristo, porque Cristo nos dá a oportunidade de um novo nascimento. E se Jesus me dá a oportunidade de um novo nascimento, eu posso nascer de novo e fazer diferente. Eu não posso voltar lá atrás e mudar aquilo que já foi feito, mas eu posso mudar de hoje em diante. O meu futuro é uma folhinha em branco e eu posso escrever nele o que eu quiser. E aquilo que eu for de hoje em diante, eu posso restituir, ministrar uma cura daquilo que ficou lá atrás. Deus nos dá essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade em Cristo Jesus. A oportunidade de restituição, a oportunidade de conserto. E essa ponte, qual é a ponte entre aquilo que eu já fiz, que ficou lá atrás, aquilo que eu fiz errado por ignorância, por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de oportunidade que alguém me ensinasse, e aquilo que eu tenho conhecimento hoje, que eu aprendi hoje, que Deus me trouxe à luz hoje. Há uma ponte entre esse espaço e o outro. Qual é essa ponte? Essa ponte é o perdão. Eu perdoando, eu me perdoando e eu pedindo perdão. Essa é a ponte de uma nova restituição, de um novo tempo, de uma nova restauração. Amém? Então isso é maravilhoso, isso é tremendo.
Então, o que acontece? Se eu fui ensinada, eu fui criada com a prática do mal, eu recebi daquela maneira errada, distorcida, eu recebi daquela maneira, mas a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu passo por um novo nascimento, eu tenho que mudar a prática do mal e começar a gerar a prática do bem. Na medida que Jesus vai entrando na minha vida, que eu vou lendo a palavra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquela formação de dentro de mim, aquela formação errada educativa, aquela formação talvez opressora, aquela formação violenta, aquela formação crítica. Eu tenho que tirar aquilo, por exemplo, que foi formado, vamos supor, uma mãe, né? Que cometeu esses atos, esse erro, que levou o filho a ser uma pessoa, um adulto egoísta, um adulto inseguro, um adulto medroso, um adulto oprimido na sua identidade própria, um adulto que não se conhece, que não sabe quem ele é em questão emocional, não sabe quem ele é em questão de identidade. Então ele está em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? Quando eu encontro Jesus, eu sou esse adulto, há em mim uma restauração através do Espírito Santo. Então, na medida que eu leio a palavra, na medida que eu trago os princípios de Deus para o meu espírito vai gerando cura na minha alma, cura na minha mente, e eu tenho que tirar aquela mãe de dentro de mim e colocar o Espírito Santo, que é a pessoa que representa aquele amor materno dentro de mim. Então eu vou me esvaziando daquilo e vou me enchendo do bem, da outra coisa, até que Cristo vai me ajudando a formar uma identidade própria, a me descobrir quem eu sou. Eu tenho que me conhecer, os meus dons, conhecer de fato quem eu sou, a minha identidade, para poder fazer as minhas escolhas e para poder gerar a minha descendência. Então, aquilo ficou para trás. Agora, a partir de agora, a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, eles serão então gerados, educados, formados de acordo com o novo, de acordo com o novo, de acordo daquilo que Deus, que o Espírito Santo está formando em mim. Então, há uma oportunidade de vós, né, que podeis fazer o bem, estão tão habituados à prática do mal, há uma oportunidade de você fazer o bem, mesmo que você foi criado, habituado à prática do mal. É Cristo em você, a esperança da glória. Amém? É isso que eu queria, assim, deixar importante para você, porque eu aprendi, né? Aprendi não faz muito tempo, mas aprendi. Então, se eu tinha um hábito antes e eu aprendi, então eu não vou fazer mais. Mas, por exemplo, eu aprendi que o quê? Que a comparação, ela gera duas coisas na vida do ser humano. Quando eu me comparo com uma pessoa acima de mim, que eu me comparo com uma pessoa acima de mim, que tem mais do que eu, ou que eu acho que é mais do que eu, que ninguém é mais do que ninguém, né? Cada um é único e é exclusivo em Deus, com os seus dons, com a sua realidade, e nos ensinando a valorizar aquilo que temos, aquilo que somos, e aquilo que quem é Deus, e aquilo que Deus faz por nós, poder ser grato às pequenas coisas. Então, quando eu me comparo com o que está acima de mim, eu acabo gerando em mim um complexo de inferioridade. Eu gero em mim um complexo de inferioridade. E quando eu gero em mim um complexo de inferioridade, eu posso abrir porta também para um sentimento de inveja. Agora, e quando eu me comparo com pessoas abaixo de mim, que eu começo a me comparar, eu tenho a necessidade de diminuir o outro para que eu cresça, eu estou gerando em mim orgulho, soberba. Eu fico orgulhoso, soberbo, porque eu acho que eu sou melhor, eu começo a achar que eu sou melhor. E também, então, vice-versa, eu não posso fazer essa comparação de um com o outro, porque também eu vou estar semeando esse tipo de semente na vida daquele de qual eu estou comparando. Eu só posso comparar uma situação assim, por exemplo, para edificação. Ai, olha, fulana fez assim, assim, assim e deu certo. Então eu vou fazer assim, assim que vai dar certo. Por exemplo, eu tenho eu estou buscando a mesma bênção, ou eu tenho uma necessidade, que uma outra pessoa tinha a mesma necessidade, e ela foi lá e fez um procedimento dessa maneira e funcionou. Então eu vou fazer um procedimento dessa maneira porque vai funcionar como exemplo para edificação. Não nessa comparação de quem é mais ou quem é menos. Entende a diferença? Então,
Não podemos fazer isso. Amém, irmãs? Eu não sei, estão todo mundo quietinho aqui, caladinho, né? Glória a Deus assistindo, que bênção maravilhosa. Eu hoje não peguei o reloginho aqui, não sei se já está mais ou menos terminando a hora, se nós estamos no horário, mas que essa tarde seja uma tarde abençoadora, gostosa, né? Que eu tenha falado ao coração dos irmãos e eu quero orar também, né? Orar para que Deus nos ensine, né? Eu até ia falar aqui, eu ia comentar aqui em Cantares de Salomão, quando fala que, em Cantares de Salomão, quando fala que o noivo bate a porta, né? Eu tinha até marcado aqui, quando o noivo bate a porta e a noiva não abre, e aí a noiva sai desesperada procurar porque ela não tinha aberto a porta. Então, isso aqui é quando a fase, né? Essa passagem de Cantares em 5, 6, eu vou fazer um comentáriozinho pequenininho. Essa passagem, é importante isso daqui. Essa passagem aqui de Cantares, capítulo 5, versículo 6, que diz, quando o noivo vai, bate a porta e a noiva não abre, o noivo vai embora, e aí a noiva sai à procura desse noivo, vai pela cidade, vai pelas ruas, então vai procurando esse noivo. Isso aqui fala de relacionamento, tanto do noivo como a noiva, também quanto do... Se você for fazer uma analogia entre Cristo e a igreja, quer dizer, muitas vezes Jesus bate a nossa porta lá atrás, e nós não abrimos a porta. E depois a gente passa por situações tão difíceis, faz escolhas tão difíceis, que a gente não abriu a porta quando ele estava batendo, falando, deixa eu entrar porque eu quero orientar você nessa situação. Eu quero falar com você a respeito disso, e a gente não ora antes de resolver aquilo, não ora antes de fazer aquela escolha, né? Aí a gente vai procurar Jesus desesperado quando fez a escolha, deu errado, não esperou a voz de Deus, fez a escolha errada. Aí a gente então vai procurar esse noivo, né? Representando o noivo, representando Cristo, desesperado para resolver a situação que deu ruim, né? Que deu tudo errado. Então, é uma analogia entre a noiva, que a igreja somos nós, né? O salvo em Cristo, e o noivo é Jesus. É uma fala de relacionamento. Às vezes nós falhamos no relacionamento com Deus, quando nós vamos orar depois do caso ocorrido, depois que já deu ruim, né? Na hora de escolher, escolhemos por nós mesmos, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, né? E aí a gente faz essa escolha, quer dizer, o noivo tá lá batendo na porta, deixa eu entrar, né, na porta da noiva. Aí a gente já vai, não abre a porta, já vai resolvendo. Aí dá ruim, aí a gente sai desesperada procurando o noivo para resolver aquilo que deu ruim. E também aqui pode ser um relacionamento aqui, vamos supor, familiar. Qual é a fase que o filho bate a sua porta? A fase que ele bate a porta é a hora que ele nasce, que ele já chora porque quer sua atenção, chora porque quer seu colo, chora porque quer ser ninado, chora porque quer ficar juntinho de você, chora porque acha importante. E talvez você tão afadigada com o dia a dia, tão corrida com aquilo que você acha que é prioridade, quando você prioriza às vezes até ali o seu trabalho, prioriza o seu lazer, prioriza o seu filme, né, que você quer assistir, e às vezes você prioriza ali, o que acontece? Ele está batendo a porta, mas você não abre a porta, porque você está priorizando outras coisas, sua vida profissional, né? Mas, aí o que acontece? Aí vai chegar um tempo que ele não vai mais bater a porta, que é a fase da 14, do 15, 16, ele vai parar de bater a porta. Se você abriu a porta quando ele era pequenininho e afagou, e abraçou, e dispensou tempo, né? Você não vai precisar sair à procura dele. Mas se você fechou essa porta, você vai sair à procura dele. Você vai ter que sair à procura dele pela cidade. Mas glória a Deus, né? Que nós temos Jesus, que dá oportunidade de sempre escrever uma nova história, de sempre ministrar cura, através da oração, através de uma mãe que ora, de uma mãe de joelhos, nós podemos restaurar, restituir, trazer de volta para o aconchego, trazer de volta. É claro que você vai ter uma segunda dor de parto, mas você tem a oportunidade em Cristo Jesus de agranjear, de trazer de volta, de restaurar, de restituir. Amém?
Isso é muito importante. E é importante que essa mãe não desanime, não desista. Nunca diga, né, numa fase difícil, que você tá lá, o seu filho tá te dando trabalhos na adolescência, e tá naquela situação, você tá vendo que as escolhas estão erradas, que as escolhas estão todas erradas, você vai falar, você vai bater a porta, mas ele já não tá mais batendo na sua porta, a sua opinião já não é mais tão importante, já não vai ter tanto peso naquele momento, né? Porque depois você vai orar e Jesus vai fazer tudo diferente. Mas naquele momento não está sendo importante. Então nunca desista, nunca diga essa palavra. Eu desisto. Eu desisto, já desisti. Porque quando você profetiza isso com a sua boca, ele já está entendendo. Não abriu a porta lá atrás e agora ainda está desistindo de mim. Então nunca use essa frase, eu desisto, né? Porque nunca podemos desistir. Nunca. A mãe, ela nunca desiste. Ela persevera. Ela persevera. A mãe que ora, a mãe que persevera, com certeza ela vai receber a vitória, com certeza ela vai reconstruir um relacionamento afetivo, vai ser reconstruído, vai ser alicerçado, e como diz, né, a árvore cortada, ela volta a brotar, pelo cheiro das águas, como diz lá em Jó, né, ao cheiro das águas, ela brotará. Ao cheiro das águas, ela brotará. Então, o que é o cheiro das águas? Regar. Então, você vai começar a regar autoestima, regar a palavra de bênção, regar oração, regar abraço, né? E atrai, né? Atrair com o quê? Com laços de amor, como diz Jesus. Com benignidade te atrair e com laços de amor te prendi. Então, você vai atrair desse jeito. Há um preço, mas há uma resposta. Há um novo tempo. Há uma árvore florida que os seus olhos vão poder ver novamente, né? Esse tronco brotar. Amém? Glória a Deus. Nunca desista, irmã. Nunca desista. Amém? Seja uma mulher de oração, uma mãe de oração, uma mãe que paga o preço da bênção dos seus filhos, porque isso vai trazer refrigério para a sua alma e você vai ter uma ditosa velhice. Amém? Aí você vai poder descansar na sua velhice. Porque você foi uma mulher de oração, de intercessão, de restauração, de restituição, de sabedoria. Não se abata por palavras difíceis que você receba, mas permaneça firme ali. Ministre o amor de Jesus dentro do seu lar. Amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus enche o seu coração, te fortaleça, te dê a sabedoria que vem do alto, te conduza em vitória e que você venha ser como uma coluna que brilha no seu lar, uma coluna como se essa coluna fosse feita de uma joia preciosa, de uma pedra preciosa, que você venha resplandecer no seu lar com o amor de Deus e com a sabedoria, com edificação, que você seja uma mulher edificadora para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não tem como pôr musiquinha aqui, porque parou aqui o notebook e precisa dar senha para entrar e eu não dá para pôr aqui. Amém? Glória a Deus. Mas que o Espírito Santo venha cantar, né? Cantar. Aí no seu coração, na sua alma. Hoje de manhã, esse hino que eu coloquei no comecinho aqui, eu acordei, eu estava dormindo e ouvi esse hino dormindo, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. E termina com essa palavra. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Amém? Glória a Deus.